Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira, dia 16 de março, aqui estamos com vocês numa atividade já presencial agora, hein? Nada de online agora. Estamos presencial aqui com vocês, eu aqui, Padre Felipe Neco. E eu aqui, o Padre Renan. Estávamos já com saudade desse momento de partilha, de conversa. E hoje é uma alegria voltar com vocês, né? Como o Padre falou, presencial. Aproveitamos a visita do Padre Felipe aqui a Curitiba e estamos aqui juntos de novo. Uma alegria sempre no nosso podcast semanal. E hoje eu fiquei com muita vontade de falar para vocês que estamos gravando na quarta-feira porque o Padre Felipe na terça estava muito ocupado. Estamos aqui na quarta-feira com vocês. Nem sabia que ia se aproveitar de mim assim, o Padre Renan, hein? Estava aguardando isso faz tempo, né? Ontem foi um dia corrido, eu falei, não, vamos gravar na quarta de tarde então. Mas aqui estamos, né? O importante é isso que estamos aqui com vocês. E, pois, para trazer aqui também, pois, como foi aqui essa novidade. Novidade não, né? Pois eu comentei para vocês que essa semana viria para cá. Cheguei na sexta-feira, na tardezinha. E aí cheguei aqui no seminário, porque na tarde tive uma celebração do matrimônio, uma simples, né, bonita e simples celebração do matrimônio do Tiago e da Andréia, pois Andréia, sobretudo, aí parte do pessoal dos jovens do Sonhar Acordado, que participa aqui conosco agora, depois de casada. Vamos ver se já passou para ser senhora agora, né, senhora Andréia e senhor Tiago. Então, o Tiago esteve conosco no Superação de 2020, justo antes da pandemia, de começar a pandemia. Estivemos em Jundiaí construindo uma capela. O Tiago, tivemos a alegria de acompanhá-lo, esse engenheiro elétrico que aí estava dando aquela ajuda ali na parte elétrica ali também da capela. E, pois, foi o casamento deles nessa sexta-feira, aí na igreja de São José do Capão Raso. Fizemos a celebração na capela mesmo, pequenininha ali, só os pais deles e irmãos e alguns poucos amigos. E já no sábado foi a celebração da festa, tivemos uma bênção ali para eles, a bênção das alianças, e já tivemos a celebração da festa também no sábado, aí, já ali por Bateias. Foi bem bonito também, não era tanta gente também, então uma celebração bem bonita, estar aí com os amigos, conhecer alguns dos amigos deles. Tive aí também com a Letícia, também, que também participava no Sonhar, esteve presente, amiga também da Andréia, junto com o noivo dela. Foi o Caleido, e foi uma celebração bem bonita também na festa, também de poder aproveitar com eles, conversar, matar saudades, e com a família aí, foi bem divertido e bem bonito, né? Então tivemos aqui, esse final de semana. Domingo eu celebrei na paróquia São Grato, Padre Renan teve aí confessando durante a celebração, mandei para o convite para as famílias, pessoas mais próximas, para que pudessem ir lá para participar. Foi bem bonito. Não estava super lotada a capela, mas estava bastante gente, especialmente a criançada, que já tinha saudades de ver toda essa criançada aí, então foi bem bonito, né? No sábado de manhã, tinha até esquecido aqui, o sábado de manhã ainda tive o batizado ainda, da Diana e da Estela Maria, né? A Diana da Celina de Will, a Estela Maria do Dimas e da Heloíse. Tivemos a celebração, também celebrei a missa e tivemos o batizado dessas duas meninas, recém-nascidas. Uma tinha 5 dias, a outra tinha nem um mês, tinha 20 e poucos dias, quase fazendo um mês, não? Bem pequenininhas, mas foi bem bonito aí também, poder bem em família também celebrar esse batizado no sábado. E depois já na segunda, terça, hoje já seguimos com algumas visitas para matar as saudades, né, com as famílias tão queridas que tivemos a oportunidade também de estar vendo nesses dias. E já amanhã vai ser mais tranquilinho, tenho só um almoço, e depois já sexta-feira voltamos para São Paulo para as nossas atividades de lá. Sábado eu vou ter um casamento bem no interior de São Paulo, em Araras. Vai ser a primeira vez que vou assim tão longe para o interior, indo para o norte, depois de Campinas, lá Diocese de Limeira. Então vamos aí preparar para um casal que conheci meio pelo Instagram, mas que está precisando de ajuda para celebrar a solenidade de São José e o casamento deles. Então vai ser uma celebração bonita também. E assim foi um pouquinho a minha semana, Padre Renan. Eu, na verdade, estou em transição, né? Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que já comuniquei oficialmente, porque recebi oficialmente na semana passada o meu comunicado de transferência. Então a notícia é que por agora eu fico em Curitiba,
Claro, tem coisas que não dá para cortar de uma hora para outra, então ainda tenho compromissos em Joinville, vou ter que estar indo para lá toda semana, mas a maior parte do tempo eu vou estar em Curitiba. E até julho. E em julho eu já recebo definitivo a minha nova missão, que eu ainda não sei, e o superior ainda não sabe qual é. Estão lá em reuniões discutindo, né, para ver o nosso futuro. Mas o ponto é esse, né? Por agora, daqui até maio, junho, eu fico indo a Joinville ainda 1-2 vezes por semana, e atendendo Curitiba com a pastoral vocacional. Depois já volto, já vou receber minha outra missão, né? E então essa semana foi isso, transição, trazer algumas coisas da casa de Joinville para cá, para acomodar o novo padre que está lá já, o padre Javier, mudanças aqui, reuniões, etc, né? Deixar agendas para o padre Javier, calendários que eu tinha passando para ele. Foi uma semana de programação, na verdade, de organização. E depois, no final de semana, isso sim, voltei para Curitiba no sábado, porque tivemos aqui a celebração dos 25 anos de casamento do Pedro e da Soraya, são os pais do nosso seminarista Pedrinho, um casal lá da Praia da Enseada, em São Francisco do Sul. Então eles fizeram 25 anos de casado e quiseram celebrar aqui no seminário. Foi muito bonito, com as famílias, com os meninos do seminário. Contratou aqui um buffet para fazer um jantar especial também. Tivemos a missa de renovação com eles, né? Então, um momento muito bonito. E como o padre Felipe disse já no domingo, eu estava por aqui, não desci a Joinville porque não tinha sentido. Já fiquei por aqui, fui colaborar ali na missa de São Grato confessando, né? Muito bonito, durante a missa toda praticamente, né? Um pouco depois ainda, então foi quase 1h30 que eu fiquei confessando, né? Como o povo está sedento também de confissão, particularmente agora na quaresma. Então, essa foi um pouco a minha semana, padre, de transição, de organização, de deixar meus trabalhos ao padre Javier, o que ele pode atender, e depois vir e celebrar esses 25 anos de casados aqui dos pais do seminarista Pedro, né? Foi uma alegria. E já segunda, terça, quarta aqui com a comunidade, reuniões para poder entender meu novo trabalho, pelo menos de agora até junho, né? Que vai ser junto com o irmão Felipe Colodel, a pastoral vocacional. A ideia é que eu abra portas, né, com a experiência que eu tenho, para que o irmão Felipe, depois de julho, que eu já vou embora, ele fique por aqui assumindo a pastoral vocacional, né? Então, vamos ver como vai ser, novos desafios. A gente também confia muito no Senhor, que é quem guia, né, nossa vida. Nunca uma mudança é fácil, mas a gente sabe que estamos nas mãos do Senhor. Então, até durante esses meses vai ser um pouco assim minha vida, né? Passar, despedir, fechar, entregar coisas, porque disso se trata também esse momento de transição que eu estou vivendo, né? Então, é isso, padre Felipe. Não foi uma semana muito agitada, não. Foi mais tranquila. Eu aproveitei também que estava por aqui para fazer minhas consultas médicas que tinha marcado por aí. Um exame de sangue, uma visita no cardiologista, tá tudo bem, né? Era só a continuação de um tratamento e continuação também, agora vendo também um tema com ortopedista, mas coisa normal assim também de colocar o dia também a parte médica, tá cuidando da saúde. Depois aproveitei e vi que perdi um pouquinho de peso lá em São Paulo, lá, estamos cuidando aqui para tá bem, tá funcionando lá. Né? Então, subir aqui, a escada. Foi isso, lá tudo é longe lá, tudo é grande, então tem que fazer um esforcinho maior lá para manter o dia. Mas é isso, pois assim foi nossa semana, nossa atividade. Pois vamos entrar já de cheio, porque o tema, na verdade, vou até dividir em 2 programas, né? Pois gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre a doutrina social da igreja. Então, pois é bastante largo, pois o que temos aqui de material. Eu já falei, vamos dividir em 2. Já vai ser longo ainda dividido em 2. Espero fechar antes da hora, né, dos 60 minutos aqui. Então vamos aproveitar para entrar de cheio aqui, né, para falar desse tema que também é bastante querido e necessário para todos os católicos também, né? Porque a doutrina social da igreja quer ser um ensinamento moral, ético, teológico e social que está, né, quer ser e é, né, que foi e está sendo elaborado ao longo de vários séculos pela Igreja Católica, né, como uma resposta histórica aos problemas sociais, culturais, econômicos e políticos que a humanidade tem vivido. Então, e essa doutrina social tem como objetivo promover a transformação da realidade em uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, mediante o respeito à dignidade da pessoa humana,
aos direitos e deveres humanos e aos direitos dos povos, né? Vistos desde um âmbito antropológico, filosófico, cultural, jurídico e fundamentalmente, claro, teológico, né? Por isso a doutrina social da Igreja se define como um ensinamento moral que em matéria social, política, econômica, familiar, cultural, a Igreja realiza, exposta nos diversos escritos e pronunciamentos, né, radiais e dos métodos mais também modernos, pelo Papa, né, por organizações eclesiais concretas e pelos bispos, né? Então, esse conjunto de ensinamentos da Igreja Católica, né, ao redor, né, com esse objetivo dessas realidades e dos problemas sociais, econômicos, culturais e políticos que afetam historicamente ao homem e à comunidade humana, a nível seja nacional ou internacional, né? E o seu fundamento se encontra sempre na lei natural, né? O homem e a comunidade humana, que está basado nessa realidade da lei natural e nessa revelação contida na Sagrada Escritura, né? Na reflexão e na praxis, né? No trabalho teológico e pastoral, junto com, pois, esse acompanhamento e esse grande aporte dos métodos e das ciências sociais, que também tem feito ao longo da história, né? E com o objetivo, sobretudo, de oferecer, né, uma análise da realidade de maneira integral, né? Elementos de juízo e critérios de ação para os cristãos, para os católicos, para a comunidade humana em geral e aos estados, com tal de, pois, promover a organização de uma sociedade mais humana, justa e fraterna. Esse é todo o objetivo, né, dessa doutrina social da Igreja. O Papa João Paulo II, na encíclica Solicitudo Rei Socialis, no número 45, vai definir a doutrina social como a cuidadosa formulação do resultado de uma atenta reflexão sobre as complexas realidades da vida do homem na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial, né? Como toda a realidade da vida do homem na sociedade, né? E num contexto muito mais amplo, num contexto mais internacional, mas sempre baixa à luz da fé e da tradição da Igreja, né? Não é uma ideologia cristã. Às vezes algumas pessoas querem colocar desse modo, não? A Igreja não promove ideologias, né? Senão uma teologia moral, social, cujos fundamentos são o Evangelho mesmo, o magistério da Igreja e a tradição apostólica, né? A fé, em interação com a razão, vai buscar aplicar uma sociedade sempre, pois, transformante, que sempre está mudando, em mudança, em crescimento, pois, tomara, né, a mensagem de Jesus Cristo com seus valores para que a sociedade reflita mais fielmente o plano de Deus para a humanidade. Por isso é importante notar que a teologia sempre se tem unido com a filosofia na busca da verdade, né? E agora, ademais da filosofia, também a Igreja se aproveita das ciências sociais e humanas para que, na busca da verdade, não exclua nenhuma fonte de saber, senão que procure uma mútua complementação e diálogo permanente entre fé e razão. E nesse sentido, pois, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2422, né, expressa que o ensinamento social da Igreja contém um corpo de doutrina que se articula à medida que a Igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo e com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento resultará tanto mais aceitável para os homens de boa vontade, quanto mais inspire a conduta dos fiéis, né? Então, pois, todos os católicos são chamados a viver, pois, inspirados nesse conjunto, né, de revelação de Jesus Cristo, com assistência do Espírito Santo, que a Igreja, né, com esse corpo de doutrina que a Igreja apresenta para transformar também essa sociedade, né? Entre os objetivos da doutrina social da Igreja estão, pois, orientar a reflexão e a conduta das pessoas e de toda a comunidade humana a nível mundial na tarefa de construir uma ordem social justa e fraterna que contribua à convivência pacífica e ao desenvolvimento humano integral. Que os cristãos realmente busquem com sua vida inteira o bem comum, né? Que sejam conscientes de seus direitos e deveres e que se sintam responsáveis também do bem dos demais, sobretudo dos mais necessitados,
e, finalmente, que possam viver todos os âmbitos sociais, desde sua dimensão cristã, com claro compromisso com a promoção da justiça e da paz, né? Essa, pois, é o objetivo dessa doutrina social da Igreja, e apresentar essa realidade para, pois, todos os cristãos e para todos os homens, não? Com a doutrina social, a Igreja quer oferecer uma contribuição na busca da verdade sobre o lugar que ocupa o homem no mundo e na sociedade, né? Pois, passado pela realidade dessas civilizações, né, e culturas na que se expressa a sabedoria da humanidade, e orientado a construir uma ordem social, política, econômica, cultural e ecológica justa e solidária para todo ser humano, né, no qual a comunidade nacional e internacional possa se desenvolver e viver em paz, né? Desse modo, a doutrina social da Igreja quer fomentar esse humanismo integral e solidário, né, fundamentado no respeito à dignidade da pessoa, no respeito aos direitos humanos e aos direitos de todos os povos, né? Essa é, pois, um pouco a introdução sobre essa realidade da doutrina da Igreja que, pois, a Igreja tem. Aí, entrando aqui um pouco sobre as fontes da doutrina social da Igreja, como chegamos até esse corpo doutrinário, né? As fontes da doutrina social se encontram na revelação, né, contida na Sagrada Escritura, né, pois a base da nossa fé, e também aí existe uma realidade, uma base também que se apresenta para todo mundo, né, a qual vai apresentar, pois, os ensinamentos fundamentais da fé e as exigências de alteridade, fraternidade, comunidade, sociabilidade, generosidade, justiça, misericórdia, gratuidade e amor fraterno. E o direito natural, entendido como esse conjunto de instâncias fundamentais da razão das pessoas que criam uma plataforma de encontro entre todos os homens. A Constituição Apostólica Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, número 76, vai afirmar que a Igreja expressa um juízo moral em matéria econômica e social quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. E depois o Catecismo da Igreja Católica, no número 2420, 2 menos daquele que lemos, vai afirmar: na ordem da moralidade, a Igreja exerce uma missão distinta da que exercem as autoridades políticas. A Igreja se ocupa dos aspectos temporais do bem comum a causa de sua ordenação ao supremo bem, nosso último fim, e se esforça por inspirar as atitudes justas no uso dos bens terrenos e nas relações socioeconômicas. Bem importante, porque às vezes as pessoas querem colocar a Igreja quase que no mesmo patamar de uma realidade política. E não é assim, né? Exatamente, padre. Eu acho interessante que, já como introdução, por mais que vão sair outros temas, com certeza, mas já como introdução que tenha muito claro o nosso ouvinte essa diferença, né? Que a Igreja não é política. Então, qual a diferença entre a doutrina social e a teologia da libertação, por exemplo, né? Provavelmente depois, em outro momento, pode sair esses temas, mas é justamente isso. Sim, está a preocupação também pelos elementos temporais, né? Terrenos, mas sempre em base, sempre enquanto tem relação direta com a salvação eterna, com a dignidade da pessoa humana. Acho que o padre citou no início, quando falava da introdução, né, justamente a raiz, né, de onde vem essa doutrina social da Igreja, o respeito pela dignidade da pessoa humana, do ser humano que vive na sociedade. E senão a gente mistura, se a gente não tem claro isso, a gente mistura. Então eu acho muito interessante para o nosso ouvinte já ter muito claro essa introdução, que é a distinção e a raiz de toda essa realidade. Não é política que estamos falando, mas é doutrina social da Igreja. Padre, então a Igreja tem que entrar nesses temas políticos? A resposta é sim, sempre e quando está diretamente ligado com a dignidade da pessoa humana e a sua salvação eterna, né? Acredito que é por aí, né, Padre Felipe? Isso aí, né? Então, depois de ver essas fontes, que pois é o básico que para nós está bem claro, os destinatários da doutrina social da Igreja, né? Os documentos oficiais pelo que se dá a conhecer de maneira oficial a doutrina social da Igreja estão dirigidos, pois, em primeiro lugar, para os pastores da Igreja e a todos os fiéis católicos. No entanto, pois, desde a encíclica Pacem in Terris, é habitual que esses documentos se dirijam, né, todos eles, a todos os homens de boa vontade, porque se tem esse convencimento de que tais ensinamentos são razoáveis, né, são
pois, tem uma razão de ser, né? E pertence ao mundo da verdade humana, né? Uma verdade que, pois, é clara e que a Igreja, pois, guia e mostra essa verdade, né? E desse modo, a doutrina social da Igreja se tem feito também, de certo modo, ecumênica e universal, desde sua dimensão antropológica, centrada na busca dessa dignidade da pessoa humana que o padre Renan comentava, né? Imagem de Deus e o bem comum e a paz, né? A Gaudium et Spes, no número 23, vai afirmar que a revelação cristã nos conduz a uma compreensão mais profunda das leis da vida social. A Igreja recebe do Evangelho a plena revelação da verdade do homem. Quando cumpre sua missão de anunciar o Evangelho, ensina ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas, e descobre as exigências da justiça e da paz conforme a sabedoria divina, né? E nesse sentido, pois os ensinamentos da doutrina social da Igreja vai ter 3 características, né? É uma síntese teórica, ou seja, um conjunto de princípios que abarcam todos os aspectos de ordem temporal ou da realidade humana. Tem um alcance prático, posto que a teoria ou o magistério ilumina a ação e o compromisso dos cristãos na vivência da fé em relação com a razão e as realidades históricas sociais. E, finalmente, é moralmente obrigatória para os cristãos, né? Devem vivê-la, transmiti-la e atuar segundo os seus princípios, né? Pois, entrando para um ponto mais concreto, quais são os valores, né, da doutrina social da Igreja, né? Quais são aqueles principais valores que a doutrina social da Igreja quer proclamar e defender, não? Então, para apresentar aqui são 12, creio. 12, segundo, não, são 14 pontos aqui, e esse vai ser, pois, todo o grosso do tema de hoje, né, que é dessa primeira parte que a gente vai estar fazendo, né? Então, são os valores, princípios, né, da doutrina, né, pois nos traz... são menos valores, são 4 valores, depois dentro dos princípios da doutrina, que são 14, né? Então vamos lá, nos 4 valores, a verdade, né? Sobre o homem, o mundo e sobre Deus, desde uma compreensão integral baseada na revelação, o magistério da Igreja e os avanços humanitários, humanistas, científicos e técnicos, né, posto que só desde a verdade as relações sociais poderão ser fecundas e conformes à dignidade humana. A Igreja, portanto, faz um chamado para que a educação se esforce em criar homens e mulheres que valorizem e se empenhem na busca da verdade como fonte de humanização e desenvolvimento integral dos homens e dos povos, né? Tal como vai afirmar São João Paulo II na Fides et Ratio. Então a verdade, né, tem que ser, pois, é o valor principal dessa doutrina social da Igreja e que deve ser para todos os homens, né? Um segundo valor, né, desses 4 valores é a liberdade, né? O ser humano, como imagem de Deus, é um ser livre. A liberdade é um sinal e uma expressão essencial da dignidade humana, pelo que seu exercício é um direito fundamental de todos os homens, do homem, né? A liberdade não deve se assumir como uma autarquia total do homem, senão como a possibilidade e o direito fundamental do pleno desenvolvimento da personalidade em relação e interação constante e plena com os demais e com a criação, em ordem a construir permanentemente o bem e a paz universal, né? A liberdade como um valor dessa doutrina social da Igreja, um valor para todos os homens, mas que é bem interessante que, pois, se coloca, não é uma autarquia total do homem, não é o homem pensar que pode fazer todas as coisas, né? E senão, né, como essa possibilidade, né, desse autodesenvolvimento da personalidade, sempre em relação com os demais, com as criaturas, né, para tal poder construir o bem e a paz universal. Terceiro valor, a justiça, que vai consistir nessa exigência de dar a Deus e ao próximo o que lhe corresponde, o que lhe é devido. A justiça, longe de ser uma simples convenção humana, é uma exigência da palavra de Deus, de seu plano de salvação e do direito natural, expressando de maneira singular a identidade profunda do ser humano. Por isso, a justiça da doutrina social da Igreja é o fundamento do respeito da dignidade e dos direitos humanos de todas as pessoas e dos direitos dos povos. E, finalmente, o 4º valor, a caridade, né? Pois
que une e fecha essa tríplice realidade, acredito eu, entre a verdade, a liberdade e a justiça, tem que estar sempre a caridade, que deve ser reconsiderada em seu autêntico valor de critério supremo e universal de toda a ética social. De todas as vias, incluídas as que se buscam e recorrem para enfrentar as formas sempre novas da atual questão social, a mais excelente é a via, é o caminho traçado pela caridade. Os valores da verdade, da justiça e da liberdade nascem e se desenvolvem da fonte interior da caridade. Esses valores, que constituem os pilares que dão essa solidez, essa consistência ao edifício do viver e do atuar, são valores que determinam a qualidade de toda ação e instituição social. Nenhuma legislação, nenhum sistema de regras ou de estipulações conseguirão persuadir a homens e a povos a viver na unidade, na fraternidade, na paz. Nenhum argumento poderá superar o apelo da caridade. Só a caridade, em sua qualidade de forma virtutum, da forma da virtude, pode animar e plasmar a atuação social para edificar a paz. No contexto de um mundo cada vez mais complexo que vemos, que percebemos, e para que todo isso aconteça, é necessário que se mostre a caridade não só como inspiradora da ação individual, mas também como força capaz de suscitar novos caminhos para afrontar os problemas do mundo de hoje e para renovar profundamente desde seu interior as estruturas, as organizações sociais e os ordenamentos jurídicos. E é nessa perspectiva que a caridade se converte em caridade social e política, A caridade social que nos faz amar o bem comum e que nos leva a buscar efetivamente o bem de todas as pessoas, consideradas não só individualmente, senão também na dimensão social que as une. E assim é como está escrito o número 207 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Vamos, então, agora, depois de ver esses 4 valores, que são a base da doutrina social da Igreja, falar sobre o método da doutrina social da Igreja. A Igreja, em seu processo de compreensão dos problemas sociais e da elaboração de sua doutrina social, o realiza seguindo o método ver, julgar e atuar, que São João Paulo II apresenta na encíclica Sollicitudo Rei Socialis, no número 41, que diz assim, que o cristão sabe que pode encontrar na doutrina social da Igreja os princípios de reflexão, os critérios de juízo e as diretrizes de ação das que pode partir para promover um humanismo integral e solidário. As encíclicas e outros documentos da doutrina social da Igreja, sobretudo a partir de Mater Magistra, e da Constituição Gaudium et Spes, permitem descobrir então que o ensinamento, a doutrina social, no seio da Igreja, se elabora em um constante exercício de estudo e compreensão integral da realidade, com esse fim de brindar algumas orientações para a vida prática, seguindo sempre a metodologia indutiva, dedutiva, enfatizando a necessidade de se aproximar científica e pastoralmente da realidade histórico-social, concreta em que vive a humanidade, sempre priorizando, antes de tudo, essa leitura da realidade à luz da palavra de Deus e da revelação. Então vamos ver esses 3 aspectos, ver, julgar e atuar, como a Igreja utiliza. Esse ver, que é perceber com sensibilidade e inteligência a realidade para compreendê-la e apropriar-se dela com a inteligência, informar-se e analisar os problemas e as situações de injustiça, suas causas, os fatores que as produzem, suas consequências, os mecanismos e as pessoas que a reproduzem, etc. É também, uma certa forma, analisar em equipe, organizadamente, com a ajuda das ciências humanas e sociais, desde distintos pontos de vista, uma mesma realidade social, econômica, política e cultural, nacional e internacional, para interpretá-la e para interpelá-la. Julgar, a ação de julgar é olha aí, veio passear com a gente. Nossa Senhora! Até eu assustei aqui, esse galo ficou animado, Mas tem muita gente que se assusta aqui com o galinho aqui. Trouxemos o galo de volta para passear em Curitiba aqui dessa vez. Tava com saudade, agora ele se animou, porque, nossa, ficou alto, Pois assim é, então. Na ação de julgar, pois é esse interpretar a realidade das pessoas e dos povos, discernindo que é
e que há de humano, justo, fraterno, ou o contrário, né? À luz do projeto de Deus sobre o homem e o mundo, né? Iluminando com a palavra de Deus, né? O magistério da igreja, né? E das ciências sociais, a realidade denunciando o pecado, que é a opressão, desumanização e dominação, mostrando os caminhos e os meios para alcançar a justiça, a libertação, o desenvolvimento integral e a autêntica paz. Nesse passo, né, do método que apresenta aquele que crê e também o que não crê, como princípios de reflexão, os valores permanentes e os critérios de juízo da doutrina social da Igreja, insistindo na necessidade de atender aos sinais dos tempos, né, conceito evangélico que abre infinidade de elementos de juízo para o obrar dos cristãos, dos membros de outras religiões e também dos não crentes, né? Então essa realidade do julgar, né? E depois, finalmente, na realidade do atuar, na ação de atuar, que é tomar uma posição, né? E optar por decisões coerentes com os valores do reino de Deus. Porque a doutrina social da Igreja tem uma dimensão histórica, teórica e prática, né? E isso implica, né, comprometer-se com ações concretas para trabalhar na dimensão das desigualdades e de desmantelar essas estruturas e os mecanismos de injustiça e pecado pessoal e estrutural que pode estar acontecendo em diversas situações, e promovendo e gerando condições, fatores, grupos, comunidades, movimentos, projetos e processos transformadores da realidade da sociedade em ordem a essa consolidação da justiça social e o desenvolvimento humano integral, a verdade, a liberdade, a reconciliação e a paz. E na verdade se precisa dizer que no mundo de hoje, com esse tema das ideologias cada vez mais presente, é uma luta tudo isso que o padre está falando. Por quê? Porque a verdade não existe mais, né? Hoje o relativismo está aí. Hoje a caridade não existe mais, né? Uma pessoa o que existe é o poder, o que existe é eu sou mais que os outros, né? Quanto mais tenho, mais eu posso fazer. Ontem eu fui almoçar com uma família que me comentou que eles pagavam aluguel para uma pessoa no seu trabalho, pagavam aluguel para uma pessoa muito poderosa, né? Que tem uma rede de hotéis muito famoso em todo o Brasil. E essa pessoa do nada chegou e despejou e falou, não, vocês já não vão estar aqui, né? Tá, mas aqui é o nosso trabalho, não sei o quê. Não, mas agora vocês vão ter que sair, né? E por mais que entre em processo contra a pessoa e tal, não tem como, né? A justiça humana, a justiça também falha nesse sentido, porque quando você trata de uma pessoa nesse nível de poder econômico, social, ele pode mais. Então, é interessante, é uma luta poder aplicar, viver a justiça, a doutrina social da Igreja, porque as ideologias reinantes no mundo de hoje são essas cheias de mentira, cheias de engano. Então o princípio da verdade está já fragilizado, né? Eu particularmente digo às pessoas que não porque é difícil temos que diminuir o ideal. Ah, padre, nunca vamos conseguir isso, então melhor a igreja tem que mudar. Acredito que não é assim que funciona, né? Temos que deixar o ideal, porque senão... né? Aquele negócio famoso, né? Temos que deixar a meta e quando chegamos a gente dobra a meta, porque senão nunca vamos chegar, né? Então é necessário manter um ideal sempre fixo, firme e nos esforçar por chegar nesse ideal, mesmo que o nosso mundo, as ideologias reinantes sejam totalmente enganosas, né? Basta ver todos os ismos da vida que parece verdadeiro, parece bom, parece maravilhoso, mas no fundo está baseado na mentira e no engano e por isso nunca funciona, né? Tudo está quebrado. Mas isso, só me distraí agora enquanto o padre falava, porque eu estou dizendo, mas como está difícil no mundo de hoje isso, né? Mas desculpa, fica à vontade. Não, mas é super bem, né? E esse método da doutrina social da Igreja pode ser aplicado a todas as realidades da nossa vida, como o padre falou, e podemos ver até nesse período, guerra, Ucrânia e Rússia, né? Podemos ver, julgar e atuar desde esses princípios que eu vou apresentar agora da doutrina social da Igreja e ver a realidade desde um enfoque católico, desde um enfoque doutrinal, desde um enfoque de ensinamento, de moral e tudo, né? Então, é grande importância, né, dessa doutrina e que a gente pode fazer uma análise muito mais completa, né? Então, essa é a última parte do programa para esse dia de hoje, que vai ser os princípios da doutrina social da Igreja, que são 13, né? São os 13 princípios que baseia, né,
os princípios que fundamentam a doutrina social da Igreja, que estão, pois, como comentamos já no início, cimentados no Evangelho, na tradição cristã, na reflexão e elaboração filosófica teológica e no magistério da Igreja, né? São princípios éticos permanentes, né? Não simples juízos históricos variáveis. Isso é para todos os tempos, para todos os homens, para todas as realidades de todos os tempos, né? E esses princípios são, pois, enumero aqui, acho que falo os 3 e depois vou comentar um pouquinho de cada um deles, né? A dignidade da pessoa, a defesa da vida humana, os direitos humanos, o bem comum, a luta pela justiça, o destino universal dos bens, o trabalho, a propriedade privada, a subsidiariedade, eu quase não saio tá aqui. Difícil, né? A participação na vida social, a solidariedade e a opção preferencial pelos mais necessitados, né? Então vamos falar desses 13 temas, né? Desses 13 princípios tão importantes, né? Para cada católico, mas acho que, né? E é isso que a Igreja coloca, né? Que vai muito além, né? De somente dentro de um âmbito católico, né? É para todos os homens, né? Porque são verdades fundamentais, né? Mesmo que pessoas que não sejam católicas, pois tem que trazer presente essa realidade para a sua própria vida, né? Então vamos lá. Primeiro princípio, né? A dignidade do homem, né? Desde seus inícios, a doutrina social da Igreja afirma a inviolável dignidade da pessoa humana, que é intrínseca ao homem por ser imagem de Deus. E como imagem de Deus, a vida de todo ser humano é sagrada e inviolável, pelo que cada homem tem valor absoluto. A igualdade fundamental dos seres humanos diante de Deus tem como consequência a impossibilidade de justificar nenhuma discriminação diante das leis humanas. Portanto, a pessoa deve ser defendida contra qualquer intento social que pretenda negar-lhe, abolir-lhe ou impedir-lhe exercer seus direitos, né? Pois esse é um princípio fundamental para que as realidades do mundo possam seguir. E quantas vezes vemos, né, esse princípio dessa dignidade do homem, pois negadas, né, abolidas ou impedidas de ser exercidas, pois na realidade não de um mundo que já passou há muito tempo, né, hoje em dia ainda, né? E pois a Igreja defende esse princípio, né, com todas as suas forças, porque é o princípio que nos faz ser pessoas realmente dignas, né? Segundo princípio, a defesa da vida, né? A Igreja, em sua doutrina social, promove e chama a promover a cultura da vida frente à cultura da morte, né? Para que todas as pessoas tenham vida digna, e por isso se opõe e denuncia as estruturas de morte ao início da vida, né? Como vemos ainda hoje de modo mais aberto e frequente, o aborto, a mortalidade infantil, o desamparo das mulheres grávidas e etc. Durante a vida, né, se opõe e denuncia essas estruturas de morte que vemos no início da vida, durante a vida, fome, enfermidades, agressões às vidas e à saúde, etc. E ao final da vida, eutanásia, abandono dos anciãos, etc. O compêndio da doutrina social da Igreja, no número 4, afirma que a Igreja quer oferecer uma contribuição de verdade à questão do lugar que ocupa o homem na natureza e na sociedade, escrutada pelas civilizações e culturas nas que se expressa a sabedoria da humanidade. Desse modo, está definido perfeitamente o que se intenta levar a cabo, o que se busca levar a cabo, que é um humanismo integral e solidário. Terceiro princípio, o princípio dos direitos humanos, Depois de falar da dignidade do homem, depois de defender a vida, depois o princípio dos direitos humanos. Os direitos humanos que supõem a expressão social da dignidade humana, desde sua concepção até a morte natural. Posto que a eficácia operativa da dignidade da pessoa humana e sua dimensão social aparece claramente determinada nos direitos fundamentais do homem.
A doutrina social da Igreja considera que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pelas Nações Unidas no 10 de dezembro de 1948, é um dos esforços mais relevantes para responder eficazmente às exigências imprescindíveis da dignidade humana individual e coletiva. E reconhece, ademais, que a Declaração dos Direitos Humanos se origina em um princípio básico de origem cristã, o qual se refere a que todos os homens foram criados iguais, com os mesmos dons, direitos e responsabilidades. Né? Então, pois, a base do que vemos, a realidade, né, do direito universal, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem essa base, pois, nessa realidade, esse princípio cristão por trás dele. Né? Eu creio que, não me recordo, acho que é um livro, é um artigo que eu vi, comentando assim, passo por passo, a Declaração de Direitos Humanos, né, e sua base cristã. É bem interessante, eu não li todo o livro, o artigo, mas eu lembro bem que de ter guardado essa ideia tão poderosamente, assim, né, de pois, pensar que essa Declaração Universal pois, tem essa base pois, na própria realidade cristã, na própria realidade pois, do Evangelho. Né? Quarto princípio, o princípio do bem comum. Né? O bem comum é um conjunto de condições da vida social que faz possível às pessoas, associações e a cada um de seus membros, né, conseguir o direito pleno, né, da própria perfeição e desenvolvimento integral. Portanto, tem de ser o objetivo último que deve orientar toda a ação social e política. Requer a capacidade e a busca constante do bem dos demais como se fosse o próprio bem. É um dever de todos os membros da comunidade humana nacional e internacional, segundo as capacidades de cada um, claro, reconhecendo que a responsabilidade máxima compete ao Estado, pois é a razão de ser da comunidade política. Né? Buscar o direito comum, o bem comum, perdão, e aquilo que é o bem para todas as pessoas, toda essa vida social, e pois, é uma responsabilidade que compete pois, aos estados, aos governos, de todas as suas ações estar orientada para esse bem comum. Quinto princípio, né, a busca da justiça. Para a doutrina social da Igreja, a busca da justiça é uma parte essencial de sua missão evangelizadora, que, à sua vez, se constitui em humanizadora. Com a promoção da justiça e do desenvolvimento, as relações entre os homens e os povos, a paz, se converte em uma realidade, fruto do compromisso das pessoas, dos estados e das instituições. Né? Esse direito de trabalhar pela justiça é, ao mesmo tempo, um dever, porque a Igreja não pode renunciar à sua missão libertadora, que é inerente a todos os cristãos e a todo ser humano. A busca da justiça. Sexto princípio, o princípio do destino universal dos bens. A doutrina social da Igreja, pois, afirma que Deus, né, criou e entregou a terra a todos os homens, a todo o gênero humano, para que por meio dela se sustentasse todos os seus habitantes, sem excluir a ninguém, nem privilegiar somente a alguns ou a ninguém mais. Né? Portanto, todo homem deve ter o necessário para a sua vida digna e para seu pleno desenvolvimento. E ninguém pode prescindir dos bens que respondem às suas necessidades primárias, pois esses são absolutamente básicos para alimentar-se, crescer, comunicar-se e se desenvolver integralmente como pessoa. Esse é um direito inerente às pessoas que se desprende de sua dignidade intrínseca e exige da comunidade social e política o esforço em garantir o acesso de todo ser humano a esses bens. Né? Super, hiper importante esse princípio também do destino universal dos bens, né? Para que todos possam ter o básico, né? Para a sua vida, para seu crescer, para seu desenvolvimento. Né? Sétimo princípio, o princípio da propriedade privada. Para a doutrina social da Igreja, o bem comum não consiste em abolir a propriedade privada. Ao contrário, supõe incentivar o fato de que todas as pessoas possam dispor dela, posto que permite a autonomia da pessoa, já que supõe um meio para o bem-estar pessoal e não um fim em si mesmo. Né? Então, permitir essa autonomia pessoal, pois já que supõe esse meio para o bem-estar pessoal e não um fim em si mesmo. Bem importante isso. Né?
pelo que a comunidade humana e os estados têm que promover o acesso de todos os seres humanos a ela. E esse princípio não busca, portanto, eliminar a propriedade privada, mas sim requer que esta se regule de forma que não se lhe dê a categoria de direito absoluto, excluindo alguns ou a muitos homens dela. Considerar a propriedade privada como direito absoluto atentaria contra o reparto equitativo dos bens e o desenvolvimento humano integral das pessoas e das comunidades. Então, é um tema também que se pode entrar muito, é um tema que pois, sempre está vindo, sempre está retornando. Lembro que não faz muito, o Papa Francisco tem comentado sobre esse princípio, mas é bem importante ir realmente para entender esse princípio e ver que não é uma realidade que não abole essa realidade da propriedade privada, mas não é pois, um direito absoluto. Nono, já perdi até a conta, acho que é sétimo, oitavo, perdão. O princípio do destino universal dos bens. Segundo a doutrina social da Igreja, de acordo ao plano de Deus, a criação inteira e os bens que nela se encontram correspondem em justiça a todos os seres humanos e devem repartir-se de maneira equitativa. Este princípio, em uma sociedade marcada pelas desigualdades sempre crescentes, exige que se cuide especialmente dos pobres, dos necessitados, daqueles que se encontram em situações de marginação e de todos aqueles cujas condições de vida lhes impedem um crescimento adequado. Ou seja, exige uma opção preferencial pelos mais necessitados e é uma opção que, sem excluir outras necessidades, se refere especialmente aos que padecem a pobreza socioeconômica, catalogada como injusta e incompatível com a dignidade da pessoa humana e que é consequência das estruturas de pecado e do pecado pessoal de quem sustenta o sistema, sendo, pois, a vez uma grave ofensa a Deus e uma desobediência ao seu plano de salvação, denigrindo da condição humana de quem, vendo essa situação, não faz nada para mudar desde a fé, desde a política, desde a ética, desde a moral. Então, pois, um tema desse destino universal dos bens, que atenta contra essa dignidade da pessoa humana, que é tão importante para poder sanar do modo melhor possível essas realidades também de pobreza, de necessidade em tantas pessoas. Nono princípio, a primazia do trabalho sobre os benefícios do capital. Mediante o trabalho do homem, se apropria do mundo e desenvolve sua capacidade criadora. Ademais, a possibilita ao legítimo consumo dos bens produzidos. Portanto, é intrinsecamente perverso explorar o trabalhador em benefício do capital. Os cristãos devem pôr-se à frente da defesa dos direitos dos trabalhadores e de suas famílias, por um salário justo, pelo descanso, pelas garantias sociais, por um certo seguro social, por um emprego digno, por um direito de associação sindical e etc. Pois é um tema que é importante, muitas vezes, infelizmente, durante muitos períodos tem sido levado sempre em detrimento também do outro lado. Então, é um tema que pois, a Igreja pois, precisa sempre estar guiando e elevando e mostrando pois a verdade também desse princípio para as pessoas. 10º princípio, o princípio de subsidiariedade. Difícil falar essa palavra assim, de primeira, assim, subsidiariedade. Que para a doutrina social da Igreja, a subsidiariedade supõe que todas as sociedades de ordem superior, com mais desenvolvimento humano, científico e técnico, devem se colocar em uma atitude de ajuda, de apoio, de promoção e serviço para os grupos e as comunidades com menor desenvolvimento, impedindo que os indivíduos e grupos intermédios e minoritários perdam sua legítima autonomia. Esse princípio afirma que não é lícito nem justo transpassar a comunidade e tirar os indivíduos e grupos minoritários, e desfazer desses indivíduos ou grupos minoritários. A possibilidade de realizar com seu próprio esforço e iniciativa em processos e atividades tendentes à sua própria promoção e desenvolvimento autônomo e integral. A autêntica subsidiariedade fará que a sociedade se consolide em democracia e participação, favorecendo o acionar político e o exercício da autoridade,
assim como a eficiência social, né? Os povos que têm mais podem e devem ajudar, né, os que têm menos, na realidade, daqueles que têm menos capacidade, mas sem se interferir, né, nos próprios, sem impedir esse próprio desenvolvimento desses grupos ou indivíduos menores, né? 11º princípio, o princípio de participação social. Vamos já quase chegando ao fim, quase chegando a hora, vamos lá. A participação social manifesta a dignidade e a liberdade humana no trabalho e na vida pública, em ordem ao autêntico exercício da atividade política que consiste na busca do bem comum. Esta se constitui uma exigência fundamental da natureza do homem para cooperar na realização do bem comum, porque todos somos membros ativos da vida socioeconômica, política e cultural. Através da participação na política, na economia, na cultura, o homem recebe uns valores que são essenciais para a sua vida e, à sua vez, podem modificá-los e fazê-los crescer. Portanto, essa participação social deve tender sempre a formar uma comunidade humana que favoreça a convivência e a participação de todos os seus membros, onde a ampla gama de funções e obrigações pode cumprir-se em paz e corresponsabilidade. 12º princípio, o princípio de solidariedade, né? Para a doutrina social da Igreja, a solidariedade não é um sentimento superficial pelos maus de tantas pessoas próximas ou distantes, ao contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar na busca e promoção do bem comum, é dizer, pelo bem de todos e cada um dos membros da comunidade humana e para que as pessoas se sintam realmente responsáveis de todos, exercendo a justiça, a misericórdia e o amor fraternos, tanto no plano individual como no coletivo, a nível regional, nacional e internacional. E o 13º princípio, último, a atenção aos mais necessitados, né? A doutrina social da Igreja, que está orientada a defender os direitos dos mais necessitados, né? A solidariedade com e dos necessitados entre si é sinal de fidelidade dos cristãos de toda a Igreja ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa atenção que implica se aproximar às imensas necessidades de todos os homens, suas diversas realidades de comida, lar, trabalho digno, cuidados médicos e, sobretudo, sem esperança de um futuro melhor, para ajudá-los, promovê-los, defendê-los e fazê-los responsáveis de sua própria história. Essa primeira parte desse programa sobre a doutrina social da Igreja. Depois vamos seguir com alguns documentos sociais concretos, que são muitos, são vários. Vamos estar falando deles, depois os direitos humanos e a doutrina social da Igreja. E vamos estar aí encerrando depois com o direito dos povos a sair da miséria, da dependência, e depois concluindo aí num próximo programa. Esperamos seja breve, creio que já em umas 2 semanas mais vamos estar entrando nisso. Muito bem. Já passou aí, né? Não, passou ainda não. Estamos nisso. Muito bem. É um tema denso, mas é um tema muito importante, sobretudo nesse mundo de hoje, que cada um é um mundo muito polarizado, né? E eu penso que também já vivi essa experiência de como as pessoas esperam da igreja uma posição e às vezes, né? Muitas pessoas, eu mesmo, né? Muitas vezes digo, mas é que a igreja não tem que entrar nesses temas, a igreja não tem que entrar nesses temas. É verdade, eu já disse isso muitas vezes. Mas ouvindo agora a doutrina social, com a ajuda do Padre Felipe, você percebe que o que a igreja diz é que a igreja não tem que entrar nesses temas quando se fala de coisas propriamente terrenais e políticas só aqui, né, sociais. Agora, quando por trás disso está ligado também à dignidade do ser humano, aí sim, porque essa é a missão da igreja, né, levar o ser humano, respeitando a sua dignidade, levar a todos a salvação eterna, né? Então, obrigado, Padre Felipe. Sem dúvida tem muito ainda que a gente vai aprender. Eu sei que tem um livro, não sei, um livro até eu tenho aí no meu quarto, né, para poder apresentar alguma coisa também. Alguma vez eu peguei e ficou comigo, que se chama Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Aí me parece que estão todos os documentos, é isso, né? Isso documentos mesmo, que você vai apresentar. Então, de repente, se alguém quer complementar, está esse livro, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, e ali tem todos os documentos sociais, né, que são muitos e muito profundos e muito bons também. Então, obrigado, Padre Felipe. A gente fica por aqui, por agora, e esperemos que na próxima semana, mesmo online, mas virtual, a gente se encontra e vamos continuar. E nos vemos aí até a próxima. Minhas orações e minha bênção. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.